Senhor presidente, senhoras vereadores e senhores vereadores, o plenário, só para ontem à tarde nós tivemos o diretor do IPAN, né, só para dar um relato dos vereadores, nossa comissão de saúde, estivemos falando com o diretor, vereador Meneguzzi, vereadora Paula. Importante dizer que a decisão que poderia ter acontecido ainda essa semana ficou para o dia 25, na próxima reunião, né, vereadores? Ficou para o dia 25. O conselho são seis conselheiros, sendo que o presidente tem voto duplo, né? Tem voto de Minerva. Se for o caso, se der empate. E importante dizer também que depois, os passos seguintes, eles mandam a decisão ao prefeito para os seguintes passos depois, né? Então, isso será mesmo uma decisão do Executivo. Mesmo tomando a posição lá, transformação de SA, ou, se for mesmo, se o Executivo determinar, ou o Conselho determinar que seja extinção mesmo das farmácias, o Executivo vai ter que mandar o projeto para casa, né? Aqui para a Câmara. Então, as duas partes, né, tanto o Executivo quanto, principalmente, o Sindicerve, juntamente com os sindicatos do comércio, o Sindicato do Comércio e o Sindicerve estão apresentando provas que para que continue a farmácia. O Executivo, com as suas provas, isso vão debater no Conselho do dia 25. E, além disso, é importante a gente dizer que depois vem para o Executivo, como eu disse, né? Depois o Executivo, porque quando foi criada a farmácia, foi criado uma lei municipal através aqui da Câmara Municipal. Volta para a Câmara para essa decisão, né? Mas como disse, com os argumentos aí dos dois lados. É importante. E ontem, quando nós ouvimos aqui, ainda na terça-feira, alguns servidores da farmácia que tiveram algumas reclamações, algumas atitudes da direção do IPAN. O diretor se prontificou nos mandar todos aqueles ofícios internos, né? Aqueles ofícios internos que foi expedido internamente, que só podia ser interno, mas a partir desses fatos, vão mandar para a comissão, né? Vão mandar para a comissão, então nós ficamos aí no aguardo que a farmácia mande, de fato, daqui para casa, tanto para nós, primeiro para a comissão, nós, com certeza, queremos que os vereadores, porque essa circular tinha as várias proibições, e para a gente ver, na verdade, o teor, né? O teor dessas... quais seriam essas proibições dentro da farmácia, né? Então, porque nós não vimos nenhuma, né? Então, é só para a gente dizer reforçar que ontem, né? Que ontem ocorreu essa nossa reunião. Acredito que fomos, de tantos outros secretários, vereador, que fomos muito bem recebidos, novamente, porque tem tantas secretarias, a gente vai, alguma que outra mal recebida, mas aí também o diretor do PAN, o diretor nos recebeu como nós esperávamos, o MIS estava nos esperando, e então a gente fica também dizendo isso porque ele se prontificou, deu material para nós, essa defesa do que o Executivo está fazendo, né? Então, para nós é importante, o que a gente sempre tem dito na comissão, para nós é importante nós ouvirmos os dois lados, como a gente diz, né? Então, isso
foi importante nesse dia de ontem nós ter conversado com o diretor do IPAM, porque é importante quando a gente sabe que esse vem aí desde 2009, 2013 foi votado aqui na casa esse processo, transformando de limitado para SA, e não foi adiante. Então, não foi adiante, ou por um motivo ou outro, houve alguns trâmites, né, que não emperrava aqui ou emperrava ali. Então, a nossa preocupação agora é que o Executivo, tanto o Executivo que vai parar, acredito que depois do dia 25, vai parar nas mãos do prefeito, que pode ser que mande para casa, dependendo da decisão. Se a decisão for para SA, pode vir para cá, ou mesmo a proposta da extinção da farmácia. Então, isso, pelo menos, nós tínhamos várias dúvidas, né? E a principal era essa: quantas reuniões tem prazo ainda? Prazo, pelo visto, tem, mas, na verdade, a reunião será dia 25, e o prazo que o Executivo tem, na verdade, dentro da lei, sempre tem aqueles prazinhos a margem, mas o prazo, na verdade, é o dia 17. É o contrário. E a reunião é o dia 25. Isso foi que foi nos passado ontem, né, vereador? Então, eu só anotei algumas coisas, alguns tópicos, né? Então, prazo mesmo legal seria 17, mas a reunião acontecerá dia 25, porque tinha dúvidas no Conselho. Se anularia a primeira reunião que teve, se anularia aquela ata ou não. Então, foi questionado isso, mas a gente acredita que agora, dentro de poucos dias, esse assunto, dentro desse mês ainda, o Executivo o Conselho vai tomar posição, depois o Executivo vai tomar posição e virá aqui para casa. Então, mas é importante a gente dizer que, também só para continuar, eu acredito, infelizmente, vereador Chico Guerra, que nós estamos aí iminente de tudo que está acontecendo no município, né, de uma greve bastante forte, bastante por tempo indeterminado, se for isso que os médicos dizem, né, da classe médica. Então, isso para nós, porque o Executivo ainda não deu resposta, mas ontem não deu resposta nenhuma, porque foi mandado a contraproposta dos médicos, ainda com o timbre do sindicato. Daí, com o timbre do sindicato, parece que o prefeito não leu. Então, daí foi mandado de novo um outro ofício, agora sem timbre, então só um documento anônimo, né, como se diz, só com as assinaturas, porque, então, mas assim, o que está ocorrendo, nós ainda acreditamos no diálogo, né, nós ainda acreditamos no diálogo. Então, para a conversa, e assim, se for cumprido os horários certos, como a gente tem dito, dos médicos, tem que algum dos médicos fazer algumas barraquinhas lá fora, porque se tiver mais que um na frente da UBS, porque ele não pode... Tem um gabinete ou dois gabinetes do médico, se ele ficar no horário dele, cumprir o horário dele aqui, esse é o gabinete dele. Passou do horário, já é o outro médico, então tem médico que estão querendo já dizer, pô, aqui é meu lugar, sai daqui. Aqui. Então, assim, isso mais que um OBS. Então, isso também é uma preocupação, que a dificuldade é grande, se isso não foi, a programação não era essa. Então, eu espero que o Executivo, quando tome essa decisão, também saiba amadurecer essa ideia que nós precisamos, que não podemos ficar sem os médicos aí, que estão grande possibilidade de, pelo menos, uma fala de uma grande parte, poderão, numa época de frio, daqui mais uns dias que nós vamos enfrentar, voltar para uma greve por tempo indeterminado. E quem perde com isso, a gente sabe disso, é a população lá dos bairros. Porque da forma que está, os médicos estão aí à disposição de cumprir horário e tudo que o Executivo está passando, né? Mas se tiver que atender se empurrando ou ter que atender lá no banheiro, daí também não dá, né? Infelizmente, alguns pacientes também pedindo o atestado, né? Sabendo que a UBS dá o comprovante de horas, né? Então, pedindo o atestado. Outras pessoas, a vereadora Paula, também já fazendo pesquisa em algumas UBS,
a pesquisa, aquela pesquisa se o médico está atendendo bem ou não. Isso já está sendo feito em algumas UBS. Obrigado, presidente. Agradeço ao vereador Felipe, mais uma vez, pelo espaço. Já estou lhe devendo alguns espaços aqui na casa. Próximo